As pedras erguidas às margens do Jordão não eram apenas rochas empilhadas, eram vozes silenciosas, proclamando um milagre que não podia ser esquecido. Deus sabia que o tempo apaga memórias, que a rotina engole experiências e que até os maiores feitos divinos correm o risco de se tornarem histórias distantes. Por isso, ordenou em Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7, que um memorial fosse construído para que, quando as crianças perguntassem: "O que significam estas pedras para vocês?", cada pai tivesse a chance de reacender a fé com seus próprios testemunhos. A palavra memorial, vinda do hebraico zikaron, não é apenas recordar, mas lembrar com propósito, lembrar para reproduzir obediência, reverência e confiança. Assim como o arco-íris em Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 13, foi sinal da aliança e o sangue nas portas em Êxodo capítulo 12. Versículo 13 foi sinal de proteção. Aquelas pedras se tornaram sinal da fidelidade de um Deus que abre caminhos onde não há trilhas. Deus não mandou repetir o milagre do Jordão para cada nova geração, mandou preservar o testemunho. Isso revela um princípio poderoso. Milagres podem não se repetir, mas memórias precisam permanecer vivas. Há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradicionalismo é religião fria, sem vida, apenas repetição mecânica do que alguém já viveu. Tradição fundamentada na Bíblia é memória viva que inspira a prática atual. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25, o Senhor ordenou que rituais fossem feitos de maneira a despertar perguntas, para que o conhecimento fosse passado com significado, não com tédio. Os memoriais divinos são gatilhos de conversa, convites para testemunhar. Por isso, a fé não é herdada como um objeto, ela é despertada como uma chama. Quem tenta viver apenas com a fé dos antepassados acaba com uma religião emprestada. Mas quem olha para as pedras erguidas por Deus na própria história, descobre motivos pessoais para crer novamente. O que seriam, então, as pedras do nosso memorial espiritual nos dias atuais? Talvez não tenhamos colunas erguidas à beira de um rio, mas temos marcos que somente nós e Deus conhecemos. Há datas que se tornaram altares invisíveis, lugares que se transformaram em santuários privados, lágrimas que se converteram em pactos silenciosos. Cada livramento inesperado, cada cura inexplicável, cada porta aberta contra toda lógica é uma pedra que precisa ser registrada. Salmo capítulo 103, versículo 2 declara: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios." Esquecer é humano, mas registrar é espiritual. A fé morre não porque Deus deixa de agir, mas porque nós deixamos de lembrar. Quem não constrói memoriais vive refém das circunstâncias, mas quem guarda lembranças sagradas tem argumentos para enfrentar o desânimo. Imagine se o povo tivesse atravessado o Jordão e simplesmente seguido em frente, sem olhar para trás, sem agradecer, sem marcar o lugar do milagre. Com o tempo, a travessia se tornaria lenda, questionada, diluída, apagada. Mas com aquelas pedras erguidas, ninguém poderia negar o que Deus havia feito. Hoje, o inimigo trabalha para destruir nossos memoriais, querendo que cada vitória pareça acaso, que cada livramento pareça sorte. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos orienta a pensar continuamente no que é verdadeiro e digno de louvor. Relembrar é guerrear contra o esquecimento. Um memorial não é apenas passado, é arma para o presente e combustível para o futuro. Se Deus fez, Ele pode fazer de novo. O memorial não idolatra o milagre, ele exalta o Deus do milagre, e esse Deus continua o mesmo. Por isso, surge uma pergunta que atravessa os séculos e agora ecoa diretamente no coração de quem ouve. O que significam estas pedras para você? Quais são os marcos que Deus já deixou cravados na sua trajetória? Quais acontecimentos precisariam ser relembrados não apenas com saudade, mas com gratidão ativa?
Talvez hoje seja o dia de erguer um memorial espiritual. Escrever um testemunho, registrar uma data, separar um objeto simbólico, contar a alguém o que Deus fez. Não permita que sua história com o Senhor fique escondida, porque quando os gigantes se levantarem, será sua memória que os derrubará. Quando o medo tentar dominar, será seu memorial que lembrará: o Senhor esteve comigo lá e estará comigo aqui. O Jordão foi atravessado, as pedras estão erguidas. Agora cabe a você responder: o que significam estas pedras em sua vida?